Nós vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, o nosso livro Recordações da Mediunidade. Nós estamos no último capítulo, capítulo 10, o Complexo Obsessão. Esse é o nosso segundo encontro. E Dona Ivone trouxe para nós aqui, na introdução, algumas passagens do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, e mais algumas considerações que ela nos apresentou, trazendo um pequeno diálogo com o espírito, que não era necessariamente mau, mas que tinha ali um propósito de vingança para uma pessoa específica, mas que de um modo geral era uma pessoa boa que poderia, por exemplo, participar de atividades de auxílio, de assistência, sem deixar de cumprir ali o seu propósito, conforme a relação que teve no passado com outras pessoas, né, principalmente relações negativas. E ela trouxe também aqui um ponto importante, que eu acho que é o que nós podemos destacar nessa primeira parte desse capítulo, né, que, como nós comentamos, ele é um capítulo longo, já que o tema também é um tema bastante complexo. Ela falava da importância, assim como nós temos as diversas especializações médicas, a especialização de um médium de obsessão seria exatamente trabalhar e estudar muito dentro dessa área. Então, médiums, trabalhadores especializados em obsessão, e não simplesmente um médium polivalente que eventualmente trabalha numa situação ou outra de auxílio a um espírito que sofre, outro a um espírito familiar, ou a um espírito obsessor. Então ela recomendava exatamente disso, da importância da especialização de médiums nas áreas de trabalho. E nós podemos, claro, estender isso para as diversas outras tarefas, né? Então, médium que se especializa de fato num trabalho de cura, o outro trabalho de comunicação, e assim cada um abrangendo cada vez mais, ou aprofundando cada vez mais o seu conhecimento, para que pudesse, né, para que possa cumprir bem ali a sua tarefa. Então nós continuamos aqui a partir da página número 101. Cumpre-nos acrescentar a essas interessantes observações de Allan Kardec as considerações que se seguem, a nós ditadas psicograficamente, em resposta a determinadas perguntas feitas por um médico espírita. Tantos são os pedidos de esclarecimentos sobre obsessões que recebemos que não seriam inúteis investigações perseverantes em torno de todas as feições desse terrível flagelo que parece sondar o homem do berço ao túmulo, sob múltiplos disfarces, o que indica o mal existente nos refolhos da sua própria alma, ou consciência, ou ainda da mente. As referidas considerações recebemos-las do Espírito, Dr. Bezerra de Menezes, e são apresentadas ao público a título de estudo e observação, e não como afirmativa cabal, pois não ignoramos que jamais um médium, leigo sempre nas teses que recebe do invisível e desconhecendo fundamentos científicos, poderá afirmar como expressão absoluta da realidade aquilo que obtém através da sua faculdade, se não dar ao estudo de adeptos credenciados pela competência e idoneidade do caráter todo o produto da sua faculdade. Aqui o que ela coloca um ponto muito importante, que o fato de um médium, mesmo sendo muito experiente num trabalho da mediunidade, não significa que ele seja capaz de apresentar todo o conhecimento dentro dessa área. Ele apresenta aquilo que ele vivenciou. E aquilo que os outros podem aprender, aprenderão aquele aspecto do trabalho a partir das experiências daquele indivíduo, daquele médium. Então é nisso que ele coloca, que ela coloca para nós. Eis a pergunta: as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais, mesmo aquelas que têm substrato orgânico
Essa é uma pergunta muito pertinente porque, como eu tinha comentado com vocês, a medicina, ou os profissionais da medicina, começaram a se aproximar da doutrina espírita para estudar mais o efeito da relação do mundo espiritual com o mundo físico a partir da perspectiva da ciência médica, abordando principalmente os transtornos mentais. Então nós lembramos que os hospitais espíritas que foram fundados tinham como foco principal tratamento de transtornos mentais. Os médicos que se aproximavam, no início, de um modo geral, eram médicos da psiquiatria, especializados em psiquiatria. Então é muito natural que essa pergunta seja feita por esse médico espírita que participava dessa reunião que o Dona Ivone citou aqui em cima, se as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas mentais, a problemas espirituais. Mesmo aquelas que têm substrato orgânico, ou seja, por exemplo, num caso de uma depressão, de um modo geral, nós entendemos que a depressão ela pode ter 3 causas diferentes. Seja um processo obsessivo, seja um histórico que o espírito traga do seu passado e que hoje afeta a sua vida, como também um desequilíbrio bioquímico que ele traga no seu cérebro, necessitando ali, nesse caso, além da terapêutica propriamente dita, né, abordando as medicações. Então é muito natural que o médico pergunte isso, já que nós falamos que o mundo espiritual interfere o tempo todo na nossa vida, e o processo obsessivo é algo muito grave. Então o médico perguntou se as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais. A resposta do espírito Dr. Bezerra de Menezes: certamente, meus amigos, com algumas exceções. As exceções podem ser fadiga mental, depressões nervosas ocasionadas por algum fator psicológico, impurezas do sangue, sífilis e outras de fácil verificação. A própria loucura de origem alcoólica poderá ter causa espiritual, visto que o alcoólatra poderá ser um obsediado ou atrair afins espirituais que lhe compliquem os distúrbios. Mas nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão, embora sejam de origem psíquica. O mundo espiritual é intensíssimo e os homens estão longe de compreender sua intensidade. Por sua vez, o ser psíquico, o perispírito inclusive e acima de tudo a mente, são potências inimagináveis para os homens. Assim sendo, os sentimentos de um desencarnado atingirão intensidades indescritíveis se esse ser não for bastante equilibrado ou evoluído para dirigi-las normalmente. A fim de compreendermos o que se seguirá, porém, devemos ter em mente que o perispírito é ligado ao corpo físico, na encarnação, pela rede de vibrações nervosas, e a este dirige como potência equilibradora. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos, e que no estado de desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo, poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado, desesperado, etc. E assim sendo, ele carreará para o corpo que habitar predisposições para acentuado desequilíbrio nervoso, intoxicações magnéticas que mais tarde redundarão em doença mental, onde até visões do passado em que delinquiu existirão ao choque de uma possível fadiga mental, de uma emoção forte ou até de excessos de qualquer natureza, inclusive o excesso sexual, até o alimentar. Seu aspecto será o de um obsediado. No entanto, ele é obsediado apenas por sua memória profunda que vinculou sua personalidade humana. Se houve remorso, houve crime, delinquência. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará todo o ser e de muitas formas. A mente enferma refletirá sua anormalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, através do sistema nervoso.
E eis aí a doença mental com substrato orgânico vinculada a problemas espirituais, mas não propriamente a obsessão na sua feição comum. Se se tratar desse paciente pelas vias espíritas comuns, é provável que ele não se recupere, ou pelo menos que não se recupere com facilidade, visto que não existe um obsessor propriamente dito. E se evocar um obsessor, insistindo na atração, facultar-se-á a possibilidade da comunicação do próprio espírito do suposto obsidiado, que será atingido pelas correntes vibratórias atrativas, cairá como que em transe, adormecerá e dará a comunicação. Referir-se-á a ele, entre aspas, isto é, ao corpo que ocupa, como se tratasse de outra personalidade, pois é sabido que o espírito de um vivo se comunica em sessões de experimentações, refere-se ao próprio corpo usando a terceira pessoa do singular. Se tais tentativas forem bem planejadas e aplicadas, o tratamento beneficiará o comunicante, visto que ele terá sido doutrinado, evangelizado, instruído, consolado, etc., pois tal tratamento é usado no mundo invisível para encarnados sofredores e desequilibrados, com muito bons resultados. Aqui só uma pausa para a gente poder complementar. O que ela traz para nós então aqui é aquilo que atualmente nós temos muitas obras falando sobre isso, principalmente obras de Emmanuel e de Joana de Ângeles, que são dois espíritos que trabalham muito as questões psicológicas e que começam a trazer para nós um outro universo desconhecido das nossas ciências humanas, aqui no nosso mundo físico. Por exemplo, se você vai trabalhar com um psicólogo, ele vai analisar quais são os seus problemas na sua vida atual, dentro do campo familiar, dentro do campo profissional, do seu campo afetivo, do seu campo pessoal de um modo geral. Então procurará trabalhar exatamente aquilo que existe dentro dele hoje. E aí então, se por acaso a solução não é alcançada, a culpa vai acabar sendo do próprio indivíduo que não conseguiu lidar com a vida que vem levando. Mas quando nós começamos a estudar a partir da perspectiva espírita, nós não vemos aquele indivíduo preso dentro de uma determinada rotina que ele vive no seu cotidiano. Mas é um espírito que traz, além daquilo que ele vivencia no seu presente, traz um histórico do seu passado que interfere diretamente na sua realidade do presente. Então, hoje nós temos, por exemplo, dessas duas áreas das nossas ciências humanas, tanto a psiquiatria como a psicologia, trabalhando nessas terapias que são possíveis, feitas nos tempos de hoje, para fazer com que o indivíduo lide bem com sua vida no presente. Então, a expectativa que nós temos, e é isso que essas duas grandes associações que nós temos dentro do meio espírita, que é, por exemplo, a Associação Médico-Espírita e a Associação de Psicólogos, a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, fazendo uma abordagem do indivíduo muito além da sua realidade presente, da sua realidade atual. Então considera ele como uma somatória de experiências que estão acumuladas e que hoje ele acaba vivendo a realidade do seu cotidiano somado com tudo aquilo que ele vivenciou no seu passado. Então é isso que nós veremos hoje, que nós vemos hoje nessas nossas ciências tradicionais, tentando quebrar essas barreiras. Para muitos, falar do passado, falar do elemento espiritual, falar de suas existências anteriores é uma questão de crença. Não é uma realidade. Mas os espíritos dizem para nós que esse é exatamente o bloqueio que faz com que as nossas ciências se tornem limitadas para lidar com os conflitos do indivíduo. O Dr. Bezerra de Menezes trouxe para nós aqui, que é um outro, falei de Emmanuel, falei de Joana de Ângeles, e o Dr. Bezerra de Menezes também faz parte desse grupo, que são esses espíritos que procuram trazer para nós de um modo muito claro, de um modo muito incisivo, um novo entendimento sobre essa realidade do ser humano. E quando nós temos as nossas ciências que falam que a nossa mente é um instrumento muito poderoso, porque, por exemplo, nós somos capazes de criar uma doença ou de promover a autocura, apenas por uma questão de direcionamento das nossas ideias,
Nós temos aí todo esse potencial focado apenas na nossa realidade. E aí quando o Dr. Bezerra de Menezes fala que nós desconhecemos o potencial da mente, é exatamente porque dentro dessas ideias místicas, né, já trouxe para vocês essa passagem, a interpretação que nós temos da realidade, da reencarnação, fala que, imaginemos uma grande corrente. Cada uma das nossas encarnações representa um elo dessa corrente. Esses elos, então, de tempo em tempo, ele acaba emergindo, saindo de um grande oceano. Então nós vemos aquele pequeno elo, mas submergida dentro desse oceano, nós temos uma corrente que não conseguimos ver o início e não conseguimos ver o fim. Então nós vemos apenas aquela corrente, que eles chamam de corrente dourada. Então se nós pudéssemos pegá-la e levantá-la, emergi-la completamente, nós veríamos uma corrente onde cada um desses elos formaria então um conjunto de experiências fazendo parte do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo organismo, do mesmo sistema. Então, enquanto nós não conseguimos ver o indivíduo no seu modo completo, com todo o seu passado, com toda a sua história, aquilo que muitas vezes não pode ser detectado, mas que trazem os efeitos sobre a sua mente, nós continuaremos apenas considerando a realidade do espírito no seu presente. Algumas vezes as pessoas olham e falam assim, mas por que você reclama tanto da vida? Você tem tudo. Tem gente que adoraria ter o que você tem porque você nunca consegue ser feliz. E a pessoa vai dizer, eu não sei, eu simplesmente não sou feliz. E aí a resposta vem porque ele tem algum distúrbio mental, porque ele simplesmente tem ali os seus conflitos. Mas quando nós começamos a estender a sua mente, abrangendo ali toda a sua história, nós veremos que hoje no presente ele tem uma existência confortável. Mas os seus conflitos anteriores estão influenciando diretamente no seu desenvolvimento. Mas para isso precisamos entender esse passado. Mais uma coisa que o Dr. Bezerra de Menezes traz para nós também aqui, ele fala sobre a questão das obsessões. Que muitas vezes o indivíduo que tem, por exemplo, o alcoolismo ou algum tipo de doença, se ele for tratado como um indivíduo obsediado, passando ali pelas terapias de desobsessão e tudo mais, se fizerem uma evocação, o próprio espírito se manifesta. Aí nesse caso nós entramos naquela ideia da mediunidade e do animismo. O animismo muitas vezes acontece isso. Com o animismo acontece isso. O próprio indivíduo se manifesta, fala em terceira pessoa do seu corpo como se não fosse o dele, e aí acaba confundindo a própria equipe, acaba confundindo o próprio paciente, exatamente porque não se compreende que muitas vezes o problema se encontra na forma como o indivíduo vive e nas suas viciações. A Miriam lembrou que a melancolia, né, nós temos isso daí, esse ensinamento lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala de uma sensação de perda que o indivíduo tem, saudade de alguma coisa que não sabe o que é, e ele então não sabe lidar. Ele simplesmente não consegue ser feliz. Sente uma tristeza, sente uma angústia inexplicada. Na adolescência, Miriam, a gente tem até aquela fase de transição, na psicologia que lida nessa fase da adolescência, é aquela passagem, né, em que o indivíduo sai da sua infância, naquela vivência de proteção, de segurança, e começa a entrar numa fase de independência. E lidar com isso acaba sendo muito difícil. Então, o espírito começa a ver de uma forma diferente, o indivíduo começa a ver a vida de um modo diferente, aí é uma soma de conflitos. Então, para quem trabalha com adolescentes nessa área da psicologia, tem um desafio enorme. E se considerar o elemento espiritual como elemento chave do tratamento, aí as coisas começam a ficar talvez um pouco mais simples. O Tiquetá colocou, na ciência inata pode mostrar-se como crença, né? É tudo uma questão de desenvolvimento de fundamentos. Se ela estiver bem fundamentada, trazendo ali uma lógica, trazendo ali uma sequência de um raciocínio lógico, fica mais fácil de compreender. Agora, do modo como as religiões se manifestam hoje e se impõem,
entrando em conflito com as nossas ciências clássicas, as nossas ciências tradicionais, nós acabamos fazendo uma separação profunda daquilo que é elemento espiritual e daquilo que é elemento material. E aí então as duas áreas, né, da nossa vivência acabam não se entendendo. Agora, quando nós começamos a apresentar, que essa é a proposta exatamente da doutrina, trazer para nós a realidade do mundo espiritual de um modo lógico, de um modo palpável, com todas as experiências, aí sim existe uma aproximação maior. Mas enquanto, né, e lembramos sempre que quando a gente fala sobre crença, nós não podemos basear as tendências do nosso mundo hoje pela doutrina espírita. Nós temos que lembrar que as grandes religiões são aquelas que apresentam ali os seus fundamentos para o mundo todo. Então a doutrina espírita é aquele pequeno grupo que tem uma experiência, né, com o mundo espiritual a partir de suas práticas, que não é vista e muitas vezes até combatida por aquelas religiões que são as dominantes tradicionais. E enquanto isso, enquanto esses pensamentos dogmáticos continuarem existindo, nós não teremos uma aproximação da ciência. Então o espírito continuará sendo ainda, infelizmente, apenas uma questão, um objeto de crença, um objeto de fé e não uma realidade. E se nós não temos o espírito como uma realidade, todas as consequências que o espírito vivenciou, as experiências, tudo aquilo que recai sobre ele também vai ser ignorado. Então trata apenas da questão da mente. Então vamos tratar o indivíduo por aquilo que ele é hoje, não importando toda a sua história, toda a bagagem que ele traz consigo. Continuando, vamos lá. Mas se o instrutor encarnado, falando sobre as evocações, né, em que o próprio indivíduo se manifesta, mas se o instrutor encarnado, durante a comunicação, entrar a supô-lo um obsessor desencarnado e procurar convencê-lo de tal, com assertivas que não se amoldem ao caso, confundirá o comunicante e ele se retirará assaz desgostoso e desorientado. Assim, pois, para evitar tal contratempo, convém que os dirigentes das sessões conheçam bastante o terreno em que estão agindo, que disponham de médiuns assaz seguros para transmitirem as instruções aos dirigentes espirituais, indicando as tentativas a serem feitas. As sessões de estudo doutrinário serão de grande utilidade para tais casos, se o paciente estiver em condições de frequentá-las. Essa observação que o Dr. Bezerra de Menezes traz, ela vai ao encontro daquilo que geralmente nós observamos, né? Conforme nós vamos aprendendo sobre o mundo espiritual, nós temos uma tendência natural a culpar o mundo espiritual por tudo aquilo que nos acontece. Então, por exemplo, no caso de um alcoolismo, que sim pode se agravar devido a uma obsessão, a tendência ao alcoolismo é do próprio doente. Então é muito natural que em centros espíritas, em atendimento fraterno, em terapias de cura, e mesmo até nas terapias de desobsessão, as pessoas vão tentar curar o alcoolismo culpando um espírito obsessor e não reconhecendo a doença do próprio indivíduo. Então, para nós espíritas, é uma tendência muito natural que nós temos de dizer que é tudo culpa dos espíritos. E aqui exatamente o que é colocado para nós, que se não tivermos dirigentes bem preparados para poder separar aquilo que é uma doença do indivíduo e aquilo que vem como um agravante das influências espirituais, nós sempre entraremos nesse equívoco e teremos ali trabalhos, né, e terapias improdutivas. A Andrea colocou, né, ontem saiu no Globo uma matéria muito interessante sobre psicologia cristã. Acho que é uma porta para o estudo. Vamos trabalhar com isso, né, porque a ideia que se tem também da psicologia cristã, nós chegamos até a falar sobre isso num dos nossos estudos, falando sobre o reconhecimento da medicina para as possessões demoníacas. Então, quando nós olhamos no Código Internacional de Doenças, e nós temos ali um código identificando naquele paciente uma obsessão demoníaca, na verdade a ciência médica
não está reconhecendo o demônio como agente daquela doença, mas a crença do indivíduo na sua possessão, na sua influência. Então não é algo que vem de fora para dentro, mas é a crença que o indivíduo tem naquela realidade. E essa crença é que acaba provocando sobre ele todo aquele efeito. Então a psicologia cristã, nesse caso, a questão que a gente vai colocar é: nós vamos trabalhar considerando de fato o elemento espiritual, ou vamos fortalecer a fé da pessoa para que ela possa promover a autocura? Porque o que acontece, por exemplo, com o tratamento de preces, ou com o exercício da prece, com a prática da prece, em pacientes que trazem ali alguma doença, fizeram uma pesquisa dizendo qual é o efeito da prece sobre o indivíduo. Aí fizeram aquela pesquisa, bom dia fraterna, fizeram aquela pesquisa, mostrando que o grupo de pessoas que faziam preces tinha um resultado melhor do tratamento do que aqueles que não faziam. Então, na verdade, o que a ciência estava observando não era que a prece, fazendo com que o indivíduo entrasse em sintonia com o plano espiritual, que viria então assistência do plano espiritual para assisti-lo, que isso melhoraria o seu quadro, mas é que a sua mente, modificando o seu padrão vibratório, fortalecendo a sua crença numa força superior, a mente dele promoveu a sua própria cura. Então nós vemos que hoje nós temos a medicina trabalhando com essas questões de crença, não considerando uma realidade aquilo que ele acredita, mas considerando o poder da sua própria mente a partir daquilo que ele acredita. Então é aí que nós observamos a mudança. A mente é capaz de promover, como eu disse para vocês, a doença, assim como ela pode também promover a cura. Mas a ciência não entra no âmbito, né, no ponto fundamental daquela crença, mas sim na forma como o indivíduo acredita. Então, por enquanto, nossas ciências não entram nesse campo. Nós temos, né, mais uma vez, profissionais que atuam na medicina, profissionais que atuam na psicologia, que creem nesse elemento extracorpóreo. Mas a ciência propriamente dita não. A Andrea colocou, né, estão querendo abrir uma especialização para essa área no futuro, porque não existe uma grade do formando aqui no Brasil. Então, mais uma vez, aquele que eu comentei, André. Se você coloca uma matéria num curso de especialização para essas áreas, eles vão trabalhar assim: vamos colocar medicina e espiritualidade, como é o caso, por exemplo, daquilo que o Dr. Sérgio Felipe fez com a Universidade Federal aqui de São Paulo, no curso de medicina. Você estuda a espiritualidade para entender aquilo que o indivíduo acredita, mas não que a faculdade de medicina vai estudar a existência do espírito. Então é essa a limitação. Mas, como a gente sempre lembra, é melhor do que nada, já é um caminho para entender a força que a crença tem sobre o indivíduo. Mas ainda assim, as nossas ciências ficam restritas somente a essa realidade, o que é algo muito natural, dada a quantidade de crenças dada a quantidade de crenças que nós temos hoje e os dogmas que elas sustentam. Então, se nós pegarmos uma ciência clássica, uma física, química, biologia, e submetermos os objetos de crenças das religiões tradicionais para tentar provar a sua existência, é óbvio que vão entrar em conflito. Por exemplo, dogma, você falar de espírito, da forma como ele é compreendido, de céu, de inferno, da própria reencarnação, do modo como ela é compreendida genericamente, popularmente. Uma ciência tradicional não vai se importar absolutamente com esses objetos de fé, porque simplesmente não tem nada que sustente a afirmação da sua existência. Então nós temos ali que fazer um trabalho mais investigativo, um trabalho a partir de métodos científicos, seja de uma prova concreta, seja através da observação, para poder aproximar as nossas ciências dessa realidade. Aí sim nós vamos estudar o espírito como sendo uma realidade, e não estudar a mente do indivíduo a partir da crença que ele tem. Continuando, vamos lá.
Número 2, segunda pergunta que foi apresentada por Dr. Bezerra de Menezes. Um suicida poderá renascer em deplorável estado mental, psíquico-físico, cujos distúrbios, as mais das vezes, crescerão diariamente à proporção que o perispírito melhor dominar o corpo, quando não for completamente anormalizado desde o nascimento. Um tiro no coração acarretará a enfermidade pré-natal desse órgão. Um esmagamento por trem de ferro ocasionará entorpecimento vibratório do perispírito, dado o violento traumatismo que provoca, e, portanto, plenas disposições no corpo material para o entorpecimento dos músculos, dos nervos e até da medula espinhal e das glândulas cerebrais, em encarnação imediata, e assim tendência, quiçá, irremediável para a paralisia, a demência, o retardamento intelectual, etc. Perceberam aqui que foi colocado, né? Ele disse para nós, por exemplo, que muitos dos casos de desencarnações violentas que nós temos aqui trazem repercussões diretas a partir da mente para o perispírito e depois influenciando o corpo físico. Tivemos 2 casos, um tiro no coração e um esmagamento por trem de ferro, né, o que era muito comum as pessoas se jogarem nos trilhos dos trens para cometerem um suicídio. Nesse caso, devido ao grande trauma sobre o corpo físico do suicida, vai repercutir na sua mente, e isso vai trazer um estado mental que, numa encarnação futura, tudo aquilo que lesou, vamos dizer assim, o seu perispírito, vai então repercutir no seu corpo físico, no seu novo corpo físico. Diz ainda, um tiro no ouvido, a surdez, um câncer ou anomalias do aparelho cerebral, quando não há as mesmas tendências acima citadas, além de uma possível cegueira, pois o cérebro foi afetado pelo suicídio, o cérebro espiritual ressentiu os tais efeitos através do próprio sistema de vibrações eletromagnéticas. O envenenamento acarretará a enfermidade do aparelho digestivo, a alteração do sistema circulatório, dispepsias nervosas, etc. E todas essas origens psíquicas, alternando os centros nervosos e o sistema de sensações existentes no cérebro, se ramificam através do sistema nervoso, pelo aparelho humano, e vão afetar o órgão correspondente ao que no perispírito foi assinalado pelo ato anterior do suicídio. A Fraterna colocou nem por acidente, não por suicídio. O que é importante colocar, Fraterna, é que quando nós falamos sobre os traumas do suicídio, o principal trauma que é gerado sobre o suicida é o trauma do remorso, é o trauma da culpa. Então é isso que faz com que no futuro ele traga essas mesmas lembranças, essas mesmas impressões. No caso de um acidente, o próprio indivíduo, sabendo que a sua desencarnação foi traumática, ele recebe toda a assistência espiritual para poder se desligar daquele evento. Pode acontecer de uma fobia surgir, de uma lembrança traumática surgir, mas ele não tem o efeito da culpa. A culpa e o remorso são os 2 pontos mais dramáticos do suicídio. Porque nós pensamos assim, ele cometeu o suicídio, então o corpo físico dele vai ficar lesado. Na verdade, não é porque lesou o corpo físico, é porque sua mente vai ficar durante tanto tempo repetindo aquelas mesmas imagens, e ele vai então entrar nesse processo de culpa, de autopunição, de até mesmo um processo de auto-obsessão, que é que vai fazer com que no futuro gere essas repercussões. Então, se nós pensarmos assim, um indivíduo que se lança de cima de um edifício, ele vai ter o trauma de ter abandonado a vida e de ter pensado em tudo aquilo que ele vivenciou da sua culpa. Mas um indivíduo que, por exemplo, desencarna num acidente aeronáutico, ele não tinha intenção, ele não tinha culpa, aquela era uma experiência que ele tinha que vivenciar. Então a mente dos 2 indivíduos, as mentes dos 2 indivíduos vão processar esses eventos de uma forma muito diferente. Se a pessoa leva um tiro no coração, por exemplo, como volta? Volta absolutamente normal. Se ela não tiver nada que a coloque, né? Tá. Não esqueceremos aqueles que se matam
atirando-se de grandes alturas. Eles poderão até mesmo renascer predispostos à loucura e invariavelmente serão nervosos, inquietos, terão ataques e serão tidos e havidos como epiléticos quando suas convulsões e manifestações mórbidas nada mais serão do que vínculos mentais que revivem sensações passadas ao evento de uma contrariedade ou qualquer outro choque emocional. E eis novas doenças mentais vinculadas a problemas espirituais, pois tudo isso, alterando extraordinariamente o sistema nervoso, criou rede de complexos que afetará o bom funcionamento mental, visto que é o perispírito enfermo que está dirigindo um sistema nervoso que necessariamente se tornou igualmente enfermo. Aqui o que vale para nós, é importante observar isso, que desses casos em que espíritos vivenciam traumas dessa gravidade, ele acaba vivenciando na sua encarnação presente, isso vivido no passado, na sua encarnação presente, ele acaba então sofrendo as consequências, trazendo tantos e tantos distúrbios que nós vemos hoje, por exemplo, casos de depressão, casos de ansiedade, casos de fobias, que são, nesse caso, consequências que esses indivíduos podem vivenciar. Mas não significa que no presente todos aqueles que vivenciam essas experiências tenham tido esse histórico no passado. Então, para nós é importante, quando nós estudamos causas e consequências, lembrarmos que essas consequências não podem ser generalizadas. Pegarmos, por exemplo, pessoas que trazem a depressão como uma doença que afeta grande parte da nossa população, devido ao tipo de vida que nós temos hoje, a todas as dificuldades, o bombardeio de informações negativas, pessimistas, angustiantes, a que nós somos submetidos, isso gera um estado depressivo. Mas não significa que essa depressão seja uma consequência de existência anterior. Agora, tudo aquilo que teve um caso traumático no passado traz uma consequência para o presente. Então, especificamente no caso de suicídio, todo suicídio gera um trauma no presente, mas nem todo trauma do presente foi causado por um suicídio. E a dificuldade para nós é exatamente estabelecer a diferença entre um e outro, já que nós não conseguimos avançar nessa barreira entre o nosso presente e o nosso passado para fazer uma verificação mais objetiva. E no caso das nossas ciências tradicionais, pelo simples fato de não entender a realidade espiritual como sendo uma realidade do próprio indivíduo, vai fazer com que a análise fique restrita apenas a essa atualidade. Sim, o Gilda, tanto no psicológico como no físico. Porque a mente do indivíduo vai desestabilizar o seu perispírito, e o perispírito, sendo ali o molde para o nosso corpo biológico, vai provocar também esses mesmos traumas. No caso, por exemplo, que o Dr. Bezerra de Menezes trouxe para nós, para alguém que comete o suicídio lançando-se sobre um trem, na frente de um trem, o trauma que seu corpo físico acaba vivenciando vai repercutir na sua mente, e a sua mente, então, perturbada, adoecida, vai influenciar na formação do seu novo corpo. Então, um corpo, como ele colocou, com os músculos adormecidos, com os nervos desequilibrados, e tantas outras consequências. Tico até colocou, não só pelo que fazemos a nós mesmos, mas ao outro também. Complexos de culpa como um todo. Mas aqui nesse caso, o que é colocado, focado nele, é falado sobre as ações do próprio indivíduo, dele sobre ele mesmo, mas aquilo que ele faz também sobre o outro, também leva a esses estados. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando nós vemos no passado pessoas que foram responsáveis por grandes tragédias que afetaram grupos na nossa humanidade, esses indivíduos, tomados pela culpa pelo que fizeram, renascem trazendo ali todas aquelas perturbações e desequilíbrios mentais. Então isso também gera. Então, de um modo geral, a culpa e o remorso são causas
de grande parte dos traumas que nós trazemos hoje, que é daqueles que estão relacionados com o nosso passado. Não importa de que forma que esses traumas foram criados, ou qual o gênero desses traumas. Continuando. Aqui só recapitulando. E eis novas doenças mentais vinculadas a problemas espirituais, pois tudo isso, alterando extraordinariamente o sistema nervoso, criou rede de complexos que afetará o bom funcionamento mental, visto que é o perispírito enfermo que está dirigindo um sistema nervoso que necessariamente se tornou igualmente enfermo. Muitos de tais pacientes dir-se-iam obsidiados, mas em verdade não o são, senão pelos próprios distúrbios conscienciais e emocionais que arrastam de uma existência para outra, e tanto necessitarão de um hábil psiquiatra, como da reanimadora assistência do mundo espiritual, e até da reeducação moral fornecida pelo Evangelho. Então a gente vê que mundo espiritual, evangelização, que nesse caso o Evangelho terapia, são recursos que as nossas ciências hoje, simplesmente descartam como método terapêutico, simplesmente por acreditarem que isso é um elemento de crença, um elemento de fé, e não uma realidade. Terceira, o perispírito, meus amigos, e isso o Dr. Bezerra de Menezes dizendo, o perispírito, meus amigos, é corpo vivo, passível não só de adoecer, se a mente enferma, mas de refletir também estados conscienciais deploráveis ou sublimes, e os estados conscienciais muito graves poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado, e convenhamos que tal estado até mesmo se retrata no aspecto fisionômico do indivíduo. Então, mais uma vez, falando sobre a influência na mente, no psiquismo do indivíduo, e também no seu próprio corpo físico, desses estados conscienciais. 4. Todos esses casos, influindo no sistema nervoso, afetarão muitas vezes o cérebro, uma vez que o primeiro é o veículo natural do perispírito, no estado de encarnação, ou seja, mente, perispírito e corpo. O indivíduo, a mente do indivíduo, atua sobre o seu corpo através do seu cérebro, o cérebro fazendo parte do nosso sistema nervoso. Então, o cérebro, uma mente desequilibrada, provoca um cérebro também em desequilíbrio nas suas funções. Pode alterar fisicamente, inclusive, o próprio cérebro. Basta a gente lembrar que, como o Chico Xavier costuma colocar com muita frequência, indivíduos que trazem ali doenças neurológicas graves, como é o caso, por exemplo, de problemas de nascença, como é o caso de autismo, de síndrome de Down, paralisia cerebral. São casos, né? Inclusive nós temos o próprio livro do Deficiente Mental Porque Fui Um, que já não é nenhuma expressão correta, é uma pessoa com deficiência, não uma pessoa deficiente. Então, há pessoas que trazem, que têm doenças, que têm essas deficiências, são geradas exatamente por causas graves do seu passado. No próprio livro traz para nós ali vários casos, né, falando sobre o histórico do espírito e as consequências no seu presente. E ele continua. Daí o fato de os sistemas glandulares do aparelho cerebral humano serem atingidos. Ataques, convulsões, epilepsia, hipocondria, neurastenias e depressões têm origens espirituais e não raros são casos também fundamentados na obsessão, na sugestão hipnótica obsessora. Ele coloca a sugestão hipnótica nada mais é do que obsessão temporária, quando não for positiva, etc. O tratamento psíquico em tais casos será de grande valia, embora não dispense o físico. Então ele trouxe para nós aqui várias dessas situações. Então, como eu falei para vocês, né, o Dr. Bezerra de Menezes coloca para nós aqui que várias situações dessas têm causas no passado.
de modo geral, aqui ele fala que todas têm origens no passado. Agora, o que nós podemos observar é que no presente nós temos várias situações que também causam tudo isso. Convulsões, por exemplo, questões psíquicas e orgânicas. Temos, por exemplo, jogos de videogame que trazem ali orientação para que haja um intervalo depois de um certo tempo de ficar brincando, porque há uma superestimulação cerebral, provocando, nesse caso, as convulsões. Temos as depressões, como eu falei para vocês, a doença do século, né, do século passado e desse século. A depressão traz ali também, traz suas marcas, né, devido ao modo de vida que nós temos hoje. Cobranças, frustrações, excesso de estímulos, para muitas vezes termos alguma coisa que nós não podemos ter, isso gera também uma depressão. Enfim, várias e várias situações. Sindizinha colocou, né, quando as sequelas de paralisia cerebral afetam apenas o corpo físico e não o intelecto. Exatamente porque o intelecto, nesse caso, mostra que, embora ele traga traumas do seu passado, isso não afeta a sua capacidade de raciocínio. Então nós temos ali alguns distúrbios que são mais graves, que afetam diretamente o psiquismo do indivíduo. Outras vezes as sequelas afetam o seu corpo físico, limitando a sua manifestação. Então, é exatamente essa a diferença de afetar o psiquismo e de afetar o corpo físico. Se afetou o corpo físico e não tanto o seu psiquismo, significa que os traumas se refletiram exatamente sobre o seu corpo físico. Se refletiu sobre o seu psiquismo, as culpas, os dramas do passado afetaram exatamente ali a sua consciência. Então, para podermos entender exatamente isso, haveria necessidade de termos ali um prontuário à nossa disposição, para sabermos exatamente o que ele vivenciou, de que forma que isso veio como consequência, como foi o seu planejamento reencarnatório, de que forma que o seu corpo físico foi gerado, o que ele traz no seu presente. Então a gente teria que entender todo o processo que trouxe essa realidade. Então, de modo geral, nós temos algumas situações em que limitam apenas a manifestação do intelecto. Outras vezes nós temos ali situações que afetam o próprio intelecto, que afetam, na verdade, o psiquismo dele, em que ele traz ali a sua inteligência, mas os seus dramas acabam afetando a sua capacidade de manifestação. E a possibilidade de não existir tanta culpa e remorso. É difícil dizer, Cindizinho, porque nós temos ali culpas que no passado foram geradas ali por uma situação traumática, que refletiram no seu corpo físico hoje, mas que durante essa elaboração da sua próxima encarnação, dessa encarnação atual, o indivíduo foi retomando ali o seu equilíbrio. Ele foi ali trabalhando essa culpa, foi se acertando. Então, houve marcas no seu perispírito, mas a sua mente foi se organizando, se reorganizando, vamos dizer assim. Então, como eu falei para vocês, cada indivíduo se manifesta de uma forma diferente. Nós tivemos uma psicografia, só para poder ilustrar essa situação, de uma jovem que tinha cometido suicídio. Então a primeira ideia que nós temos de uma psicografia de um espírito que foi suicida é ele começar a falar de todos os seus dramas, de todas as suas desgraças, tudo aquilo que ele vai vivenciar de dificuldade. Essa jovem se manifestou com absoluta lucidez, dizendo assim: sim, eu fui uma suicida, mas de lá para cá eu me recuperei, estou trabalhando para poder fazer com que a minha próxima encarnação seja produtiva e tudo mais, e hoje eu sou um espírito numa condição de equilíbrio. Eu estou bem, apesar do histórico negativo. Então, quer dizer, a gente acaba ficando surpreso por perceber que o suicídio, para muitos, tem um reflexo diferente do que para outros. Não tenho mais. Isso aí faz muito tempo que eu li, eu não me lembro onde foi que eu encontrei. Posso até, se por acaso me deparar com ela, eu trago para vocês. Mas trazer exatamente essa ideia, que o fato de pessoas terem causas diferentes não significam que terão, embora as mesmas características de consequências, tenham ali a mesma intensidade. Basta a gente lembrar, por exemplo, do próprio Camilo Castelo Branco, no Memória de um Suicida. Ele cometeu um suicídio dando um tiro no ouvido. Então a gente imagina que todas as pessoas terão ali aquele trauma, terão ali uma deficiência, né? Serão pessoas com deficiências mentais muito graves e tudo mais. Se nós lemos o livro dele, ele foi um espírito que passou por essa fase de trauma, se tornou um trabalhador assíduo e muito presente no mundo espiritual, e as consequências que ele teria seriam exatamente uma deficiência visual, depois de uma determinada
fase da sua vida física futura, da sua existência física futura. E ele era um suicida. Então, quer dizer, o suicídio, a causa, o trauma é o mesmo, mas o modo com que cada espírito lida com isso durante essa preparação no mundo espiritual varia muito. Porque temos ali as várias motivações para esse ato. Há aqueles que simplesmente desistem e entram ali num estado profundo de culpa e remorso. Há aqueles que cometeram o erro e de imediato já reconheceram o erro e trabalham para se recuperar. Então nós temos que lá no início, a partir daquele início, o modo como cada indivíduo lida com esse processo vai refletir no seu presente. Consequências haverá, porque houve ali uma lesão que ele provocou e ele vai ter que lidar com isso. A intensidade dessas lesões vai depender muito da forma como cada espírito vivencia essa sua própria reconstrução. Beleza, obrigadinho. Vamos lá em frente. 5. Viciando a mente, observem aqui agora, viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total e possivelmente provocando assédio obsessor dos afins desencarnados. Esses são obsidiados por si próprios ou por outrem, porque o desejam. A cura nesses casos, mais do que nos demais, dependerá deles próprios, ou seja, da sua renovação moral e mental, da prática do bem, da reeducação total que se impõe, sendo, portanto, tais casos muito difíceis de serem removidos. Não percamos de vista que o corpo humano é apenas um aparelho delicado, cujas baterias e sistemas condutores de vida são dirigidos pelas forças do perispírito, e este, por sua vez, comandado será pela vontade, isto é, a consciência e a mente. É isso que eu comentei com vocês, que, como ele disse lá no início, nós desconhecemos o potencial de nossas mentes. Hoje, o que as nossas ciências compreendem são causas e efeitos no presente. Houve até aquela ousadia de fazerem terapias de regressão de memória para voltarem até a condição intrauterina. Então faz a regressão até o indivíduo se ver durante a sua própria geração na gestação. Então ele vai analisar os traumas que ele vivenciou com os seus pais, os traumas que ele vivenciou durante aquele momento em que ele estava muito vulnerável durante ali a sua gestação. Então a nossa ciência observa isso. Quando nós tivemos o rompimento dessa barreira, vamos dizer assim, não vou dizer dimensional porque não é dimensional, mas essa barreira existente entre uma encarnação e outra, quando houve essa ruptura, nós começamos então a perceber que aquilo que o indivíduo vivenciou no passado tinha uma relação muito próxima daquilo que ele vivia no presente. Então ele teve uma ação e uma consequência semelhante àquela ação. Então o indivíduo que, no caso, por exemplo, dos suicídios, a sua consequência era de uma natureza muito semelhante àquilo que foi provocado. Se houve, por exemplo, um afogamento, sistema respiratório. Se houve, por exemplo, ali um tiro na cabeça, um suicídio, problemas neurológicos, quedas, destruição do próprio corpo, por várias outras formas, afetou seu corpo como um todo. Então, essa relação entre passado e presente começou a ficar mais clara, mas isso não se tornou um elemento científico. Inclusive, aqueles que trabalhavam com isso eram criticados pelos seus pares por não entenderem como é que era possível aceitar algo teórico sem que tivesse uma comprovação científica. Então, mais uma vez, essa é uma das grandes limitações que nós encontramos hoje nas nossas ciências. 6. Acrescentaremos que existem, nos sanatórios para alienados, enfermos considerados incuráveis e que realmente são recuperáveis. A psiquiatria diagnosticou o mal de acordo com os estudos da ciência oficial, que somente observou os efeitos do mal sem cogitar da verdadeira causa, que é psíquica.
Em verdade, porém, aquele suposto enfermo incurável assim se conservará porque suas forças mediúnicas se encontram ainda em elaboração. Essas forças, ou agentes transmissores, são eletricidade, magnetismo e fluido vital. As mesmas propriedades, portanto, particulares ao perispírito, que também é força. Para que o efeito mediúnico se realize, principalmente o efeito mediúnico normal, implicando vibrações capazes de se conjugarem com as vibrações excelentes do invisível, cumpre que aquelas propriedades vibrem harmoniosamente entre si e com o sistema nervoso do próprio médium, o que nem sempre acontece. Aqui ele fala sobre a capacidade que o paciente tem, através de uma sensibilidade mediúnica, receber a devida assistência do plano espiritual. Como ainda a sua mente e a sua capacidade de comunicação do mundo espiritual se encontra restrita, já que a sua vida, a sua cura está ali voltada especificamente na sua recuperação, voltada para o mundo material, essa conexão não se estabelece, portanto ele não recebe a assistência que precisa. Então por isso coloca para nós aqui que suas forças mediúnicas se encontram ainda em elaboração. Quando houver essa conexão com o mundo espiritual, a sua recuperação, que até então era irrecuperável, começa então a se transformar. A Miriam colocou em alguns casos de limitações físicas, até para evitar a reincidência do suicídio. Aí nós temos ali os vários recursos, né, que o plano espiritual utiliza, avaliando a condição do espírito. Algumas vezes ele pede essa limitação, algumas vezes essa limitação é imposta, vai depender exatamente da sua capacidade de entendimento que ele tem sobre aquilo que ele vivenciou. Então o espírito fala, não, eu optei por isso para que eu consertasse aquilo que eu fiz. Eu optei por isso para evitar que isso acontecesse. Ou outras vezes escolheram isso para que esse erro parasse de acontecer. Como a gente já ouviu, né, naqueles casos que são contados para nós. Diz aqui para nós. Tá. Lembrando que para que o efeito mediúnico se realize, principalmente o efeito mediúnico normal, implicando vibrações capazes de se conjugarem com as vibrações excelentes do invisível, cumpre que aquelas propriedades vibrem harmoniosamente entre si e com o sistema nervoso do próprio médium, que nem sempre acontece. Daí a razão porque Allan Kardec declarou ser a mediunidade faculdade espontânea que não deve ser provocada e sim nobremente aceita quando naturalmente se apresentar, tampouco devendo ser insistência no seu desenvolvimento, devendo sofrer insistência no seu desenvolvimento. A faculdade mediúnica não atinge o grau necessário. Há a possibilidade do desenvolvimento normal num ano ou em 10, mas através de etapas reencarnatórias. Então olha que interessante, a faculdade mediúnica não atinge o grau necessário. Há a possibilidade do desenvolvimento normal em 1 ou 10 anos, mas ela vai amadurecendo conforme o espírito vai também se elevando. Pode acontecer que a força trinitária de que se reveste o perispírito, força trinitária como ele colocou, nós temos ali então a eletricidade, o magnetismo e o fluido vital. Então esses 3 elementos que compõem ali o nosso perispírito. Pode acontecer que a força trinitária de que se reveste o perispírito, sede da mediunidade, não realize ainda a harmonia do conjunto vibratório, diapasão normal necessário ao efeito transmissor mediúnico. Exemplo: o fluido vital excessivo, para o grau delicado do magnetismo, essência transcendente, não permitirá o diapasão harmonioso de vibrações, exigindo para o equilíbrio da faculdade. Pode acontecer que o grau de eletricidade existente no perispírito constitua força excessiva, que a função mediúnica excitará ainda mais, atingindo as glândulas cerebrais e enfermando-as. Assim sendo, não possuindo ainda o perispírito o necessário equilíbrio de forças para o fenômeno da transmissão mediúnica, nada mais será que um aparelho defeituoso,
que tende a se aprimorar com o tempo para as funções normais, onde a mediunidade é das mais importantes. Se nesse estado houver contatos magnéticos de um agente exterior, no caso um espírito comunicante, fenômeno que se poderá realizar à revelia da doutrina espírita, dificuldades imensas se apresentarão às glândulas cerebrais mal acionadas por aquela força trinitária, não suportarão os choques daí derivados. O cérebro sofrerá comoções importantes e um tipo de demência pacífica ou violenta desafiará a cura pelos processos medicinais, mas que o tratamento psíquico sábio, consciencioso, através do magnetismo espiritual, poderá remediar. Aqui o que ele coloca é que em alguns casos em que o indivíduo sofre uma influência direta de um desencarnado, excitando a sua faculdade mediúnica que não se encontra ainda em equilíbrio, pode gerar sobre ele um desequilíbrio mental. É aí que em muitos casos, foi até perguntado uma vez para Raul Teixeira, se a mediunidade poderia provocar algum estado de desequilíbrio emocional. E aí que ele respondeu que não, a mediunidade não provoca isso, é o indivíduo que se encontra adoecido. Não é a mediunidade a causa da doença, é o próprio indivíduo que traz as suas desarmonias. Sejam elas fluídicas, elétricas, magnéticas, sejam elas emocionais. Então, nós temos ali, não temos a mediunidade como fator de doença, nós temos médiuns que trazem doenças. E que inclusive é recomendado a suspensão dos trabalhos mediúnicos para aqueles que trabalham na doutrina espírita, mas o que é colocado para nós aqui por Dr. Bezerra é que muitas vezes essa mediunidade é estimulada por espíritos que não têm a intenção do trabalho mediúnico, mas exatamente de influenciar negativamente aquele que é médium, para provocar sobre ele, né, aquele sofrimento. Chico até colocou, né, uns já entendem isso, outros ainda consideram como estranha moral. Ainda nós temos ali muito aprendizado sobre essas questões do campo moral, principalmente fora do meio espírita, né? Porque nós, estudantes da doutrina espírita, temos contato com todos esses elementos. Compreendemos causas, consequências, mecanismos. Isso para nós já é algo muito importante. Temos a consciência de que isso é uma realidade, precisamos agora vivenciar isso na prática e saber lidar com isso. Mas, de um modo geral, considerando a nossa sociedade com suas crenças e limitações e tudo mais, isso acaba sendo algo que traz muito mais perturbação e medo, por ser algo desconhecido e recusado, do que algo que poderia trazer ali um favorecimento, um auxílio. Então é uma sociedade que vem aprendendo a lidar com essas questões espirituais. Muitas vezes a prática acontece, a situação prática acontece, fazendo com que nós nos deparemos com o evento sem saber como lidar com ele. Para nós que somos estudantes, nós estamos ali o tempo todo absorvendo a teoria, e quando nos deparamos com a prática, nós já começamos a encaixar aquele evento, classificando adequadamente, já tentando entender causa, efeito e mecanismo. Então, estudar esse tipo de fenômeno nos nossos tempos atuais é algo muito restrito, especialmente, né, nós colocamos a doutrina espírita, por ser essa escola que estuda esses eventos, porque faz parte do seu currículo, vamos chamar assim. É algo que é muito natural, entendemos o mundo espiritual e de que forma que nós nos relacionamos com ele. Mas isso é algo não apenas ignorado, mas temido, de um modo geral, pela nossa sociedade. Daí nós vemos as tantas dificuldades que o mundo espiritual superior tem para trazer boas influências para nós aqui no mundo físico, e da mesma forma a facilidade com que a dimensão, vamos dizer assim, a faixa inferior do plano espiritual interfere na nossa vida, no nosso cotidiano. Temos nessa época do carnaval, por exemplo, né, onde os excessos acabam sendo praticados, o mundo espiritual olha e fala, pô, temos as portas abertas, não as portas abertas, mas as porteiras abertas, para fazermos aquilo que nós entendemos pela vulnerabilidade em que as pessoas se encontram. Já o plano espiritual fala, por mais que nós tentemos, temos dificuldade para acessar essas pessoas.
Então nós temos que entender esses bastidores, essa realidade fora do mundo físico, para entendermos aquilo que acontece no nosso mundo físico. Para não termos apenas uma visão parcial do fenômeno, mas temos uma visão completa daquilo que acontece. Para finalizarmos, vamos lá só acelerar um pouquinho aqui. Essa faculdade, contudo, não será desenvolvida, não dará frutos. O paciente será sempre como que anormalizado por causas mórbidas indefiníveis, visto que ainda não existe a sua possibilidade, pois ficai sabendo que o próprio homem ainda não atingiu a plenitude que a criação dele exige, e um ser ainda inacabado. É um ser ainda inacabado, ainda em elaboração, que apenas estará plenamente criado quando suas faculdades gerais se equilibrarem em funções coordenadas. E não vejais em tais casos a expiação ou resgate. Tratar-se-á apenas de evolução, pois sabe-se que a evolução de qualquer natureza não se fará sem grandes choques e comoções. Haja vista o próprio planeta que penosamente vem evoluindo entre choques milenares, e assim o homem com ele. E pois também a mediunidade em elaboração poderá produzir doença mental vinculada a problemas espirituais, sem que, contudo, tais distúrbios sejam normais ou obrigatórios na evolução de cada um. Então nós paramos aqui no item número 6, o que o Dr. Bezerra de Menezes fala, é exatamente isso, né, que essa relação negativa que nós temos com o mundo espiritual, trazendo para nós tantos problemas, não é algo que diga respeito apenas a expiações ou a resgate. É simplesmente uma circunstância natural do nosso mundo hoje. É um mundo que passa por evolução, por desenvolvimento, por evolução, por crescimento, né? E nós não falamos do mundo em evolução, nós falamos dos indivíduos em evolução. Mas como nós temos ainda uma evolução precária, nós estamos sujeitos a esse tipo de influência, a esses tipos de trauma. Quando nós nos transformarmos, seja pela compreensão, seja pela própria vivência dessa realidade, nós teremos naturalmente uma transformação bastante profunda no nosso mundo. Enquanto nós não aceitarmos isso, sofreremos aqui, como ele colocou entre aspas, doença mental vinculada a problemas espirituais. Lembramos que todas essas questões estão sendo respondidas, são respostas dadas lá para o início, né, quando o médico perguntou se todas as doenças mentais estão relacionadas com obsessões, e o Dr. Bezerra de Menezes traz para nós aqui que não necessariamente obsessões, mas questões espirituais importantes de diversas naturezas que se colocam como causas desses nossos problemas do presente. Então paramos aqui no item número 6 e